Quando Death Stranding foi anunciado na E3 2016 do PlayStation, ele chamou a atenção por alguns motivos. O primeiro foi por ser do Kojima, um dos diretores mais notáveis da indústria, que estava apresentando seu primeiro jogo fora da Konami, e com ele desenvolveu um dos jogos mais importantes da indústria, o Metal Gear. Outro ponto é que o jogo chamou a atenção por mostrar uma cena bem misteriosa e até estranha, ao ponto do pessoal questionar se o Kojima estava usando algum tipo de bebida estranha. Mesmo assim, ainda chamou a atenção para o lado positivo, quando mostrou um personagem sem camisa, uma algema no braço, e chorando e segurando um bebê que aparentemente era seu filho ou filha. Isso chamou bastante a atenção dos jogadores que queriam saber qual era a proposta daquele jogo. De início dei uma ignorada no jogo, não por achar ruim ou por não gostar do Kojima, mas sim porque o jogo seria lançado com exclusividade no PlayStation, e na época e ainda hoje só tem o Xbox, por mais que eu também tenha a pretensão de ter um PlayStation. O game só foi ser lançado em 2019, e apesar de ter tido boas notas e até ter concorrido a jogo do ano TGA, não foi um game unânime. Na internet muitos fizeram memes que isso aconteceu pois o jogo era apenas um walk simulator, jogo de só andar ou jogo de só fazer entregas, em um mundo pós-apocalíptico. Obviamente eu sabia que o jogo era mais do que isso, pois o Kojima é uma figura experiente no mundo dos games. Também vale salientar que o jogo é feito no motor gráfico Decima, o motor gráfico do jogo Horizon, um game da Sony /PlayStation, e publicado pela própria Sony na época. Então eu já imaginava que o jogo nunca iria chegar ao Xbox. Mas em uma surpresa notável, o jogo chegou ao Xbox em 7 de novembro de 2024, 5 anos após o lançamento oficial. Foi algo bem surpreendente, pois o jogo chegou do nada no Xbox, e sem nenhum tipo de marketing. Apenas chegou na loja e já disponível com um belo desconto. Aqui no Brasil, a versão Director's Cut, só para Xbox Series, por ser a versão mais atual e focada nos atuais hardwares, chegou em promoção e custando pouco menos de R$80. Então, agarrei a oportunidade de conhecer essa obra. Sites apontam que o game só chegou ao Xbox, pois o Kojima conseguiu os direitos do jogo que antes eram da Sony, embora a versão do Xbox ainda tenha o nome da Sony nos créditos do game, onde acredito que isso acontece pelo investimento da Sony no jogo e pelo game ainda ter o motor gráfico de um jogo do PlayStation. Com mais de 20 horas de jogo e mesmo vendo defeitos, consigo notar porque Death Stranding é um jogo especial e como ele demonstra a visão criativa de um diretor, onde vejo que o game se caracteriza ou se destaca em 5 pontos principais, que são ambientação, imersão, sensação de recompensa, um multiplayer inovador e uma parte técnica surpreendente. No primeiro ponto, que é a ambientação, o jogo já inicia mostrando um mundo pós-apocalíptico dominado pela natureza, que ao mesmo tempo que aparece demonstrar uma catástrofe, também mostra um local com sensação de solidão, calma e até contemplativo, o que combina com o personagem principal, Sam Porter Bridges, e dentro deste mundo assume uma função extremamente essencial, que é a de fazer entregas de recursos necessários para humanos que vivem em bunkers. Obviamente, o jogo é mais complexo do que isso, pois esse mundo é apocalíptico devido a um evento de explosão chamado Death Stranding, que alterou a noção de espaço-tempo que os humanos conhecem, fazendo com que o trabalho do Sam seja ainda mais essencial e perigoso. Com isso, a ambientação manda muito bem. Aqui ela por si só consegue contar a história daquele universo, é uma ambientação muito bem feita. Só em você explorar a ambientação, você vai conseguir captar a narrativa daquele universo. É uma ambientação que por si só conta a história. O segundo ponto, que é a imersão, casa justamente com o primeiro ponto, pois a ambientação de Death Stranding ajuda muito para que o jogo possa se sentir dentro daquele mundo, para que o jogador possa se sentir dentro daquele mundo. Além que o jogo tem detalhes incríveis que vou explicar mais na parte técnica. Ou seja, nesse segundo ponto, eu acredito que a ambientação faz muito com que o jogador se sinta imerso dentro daquele universo. Mas o terceiro ponto é a sensação de recompensa dentro do mundo de Death Stranding. Muitos podem brincar e dizer que Death Stranding é um jogo de entregas, mas dentro daquele universo as entregas são pontos essenciais e podem gerar aventuras bem complexas. Exemplo, você tem que ir de ponto A até ponto B, mas durante esse trajeto você poderá enfrentar uma chuva temporal, inimigos sobrenaturais,
terroristas e o próprio mapa do jogo. O mapa do jogo ou mundo aberto do game é um ponto de grande destaque. Apesar dele ter essa sensação de vazio e de início parecer pequeno, ele é muito denso. Cada pedra no jogo pode ser um obstáculo, e o mapa é bem acidentado e você sente o peso disso, principalmente no início. Ou seja, andar 1000 metros no jogo pode ser uma tarefa bem mais difícil do que andar 1000 metros em um mundo aberto padrão de outro game. Então, quando você realiza uma entrega muito distante, cheia de obstáculos, tem uma sensação muito grande de realização. Acho que é parecido com a sensação que muitos sentem em um Souls-like, devido à alta dificuldade dos jogos Souls. Muitos sentem uma sensação muito boa ao derrotar um chefe difícil, pois conseguiram vencer aquele obstáculo. Quanto maior a dificuldade, maior a satisfação em vencer aquele objetivo. Então acho que isso aparece muito em Death Stranding. Aliado a isso, Death Stranding tem uma boa evolução, onde você vai ganhando exoesqueletos e meios para acelerar as entregas, na medida em que você vai evoluindo naquele mundo. Ou seja, o jogo trabalha essa sensação de vencer a dificuldade e de também ter essas recompensas, de receber essas recompensas. Ou seja, não é uma simples entrega, é você vencendo todos os objetivos daquelas entregas, assim como se você estivesse vencendo um objetivo em um jogo de combate, etc. O quarto ponto é o multiplayer inovador. Geralmente, quando pensamos em multiplayer, imaginamos jogos em que devemos derrotar ou vencer outros players ou até matar os inimigos daquele jogo em cooperação com outro jogador. Já no Death Stranding nós temos outro tipo de experiência. Como no jogo o mundo pós-apocalíptico é cheio de obstáculos e o terreno bem acidentado precisa de muitos itens para ajudar na jornada, como escadas, pontes, estradas, veículos, tirolesas, etc. Você precisa disso. E com isso, quando você vai evoluindo no jogo, você vai encontrando pelo mapa construções e placas de avisos de outros jogadores, algo que pode ajudar muito na sua jornada. Por exemplo, quando os outros jogadores constroem pontes, escadas, etc., isso pode aparecer no seu mundo, algo que até lembra um pouco da interação dos jogos Souls-like, mas no Death Stranding vai além. E é bem legal você estar passando por um local difícil, de difícil acesso, e do nada achar uma construção de um jogador que pode ajudar bastante na sua trajetória, onde você pode dar um like nas construções dos jogadores e fazer com que esses jogadores ganhem recompensas de XP nos jogos deles. Alguns podem argumentar que isso quebra a ideia de solidão do jogo, já que é um mundo destruído. Mas eu discordo disso, pois na lore do jogo, o objetivo do Sam é fazer entregas e fazer com que a humanidade volte a ter uma ligação e volte a se comunicar. Então faz sentido você ir avançando no jogo e sentir que o mundo está ficando mais vivo e tendo mais interações com os jogadores. Ou seja, além do multiplayer do jogo ter essa proposta de ligação e construção, sinto que ele também faz parte da experiência do jogo. Por último, tem a questão técnica. Death Stranding surpreende pelos detalhes técnicos, começando pelas capturas faciais de movimentos. Kojima é um grande fã de filmes, então no Death Stranding ele usa vários atores no elenco, tanto que o Sam é interpretado pelo Norman Reedus, bastante conhecido pelo papel do Daryl em The Walking Dead. E os detalhes dos personagens impressionam, ao ponto de que pessoas mais novatas no mundo dos games possam pensar que os personagens do Death Stranding são os atores reais. As capturas de movimentos também são boas, por mais que dê para perceber alguns movimentos mais robóticos, embora é compreensível por ser um jogo. O game também tem detalhes bem interessantes, como, por exemplo, se você andar muito tempo descalço com seu personagem, vai ter uma animação mostrando os pés cortados do personagem. Sobre o gráfico e FPS, eu joguei no Series S, e achei o jogo extremamente lindo, um dos mais bonitos que joguei no console, mesmo o game tendo base da geração passada. Sobre os números exatos, a Digital Foundry falou que o jogo no modo resolução roda com resolução dinâmica, tendo quedas para 900p, indo para a resolução máxima de até 1080p, e o modo performance indo de 810p a 900p. Apesar de não ser a resolução de 1440p que muitos esperam do Series S, a Digital Foundry aponta que o jogo funciona muito bem no Series S, tendo todos os recursos do Series X e PlayStation 5 e também rodando em 60 FPS nos dois modos.
Pessoalmente, achei a imagem do jogo bem nítida, uma das mais nítidas que joguei no console, e também tem um bom draw distance, que são cenários distantes, e 60 FPS em todos os modos, como eu já mencionei. Alguns canais até chegaram a falar que o jogo estava em 1440p ou usava upscaling para tal resolução no Series S. Acredito que podem ter achado isso devido à boa qualidade visual do jogo. De toda forma, esses são os dados das resoluções nativas no console segundo a Digital Foundry. Eu recomendo o modo qualidade, pois ele trabalha com a resolução máxima de até 1080p e ainda tem 60 FPS, onde terá algumas quedas, principalmente nas cutscenes e partes mais intensas de combate. Mas na boa parte do jogo está em 60 FPS, na grande parte para ser exato. Embora a Digital Foundry também falou que a diferença visual do modo performance para o qualidade é bem pequena, então acredito que os dois modos irão entregar uma boa experiência em 60 FPS. De negativo, eu só senti que algumas cutscenes, algumas partes da iluminação e algumas texturas ficavam flicando, piscando, etc. Principalmente em algumas texturas mais distantes na iluminação e tudo mais, algumas sombras também ficavam piscando. Eu acredito que isso é um erro que também acontece nos consoles mais poderosos, mas talvez fique um pouco mais nítido ou fique mais nítido no Series S. Mas de toda forma, eu achei o jogo extremamente lindo e lindo, né? E um dos mais bonitos no Xbox Series S. É um jogo que até pode impressionar bastante. No Series X e PlayStation 5, a base parece ser a mesma, mas com resoluções maiores e podem ir até 4K no modo qualidade. E alguns detalhes visuais a mais em relação ao Series S. Embora todas as versões pareçam bem parecidas aí, elas são bem parecidas no geral, principalmente a olho nu. Vale salientar que a versão que chegou ao Xbox é a Director's Cut, versão feita só para os novos consoles e que tem mais recursos e alguns detalhes visuais a mais que a versão de PlayStation 4. Acredito que até mesmo o Series S tem esses detalhes visuais a mais, onde todos os três consoles também têm a opção de Ultra Wide. Acho que esse é o motivo para não ter a versão para Xbox One, já que não é a versão do PlayStation 4, mas sim do PlayStation 5. Nesta parte, acho que Death Stranding é bem bonito. E é aquele jogo que, se fosse lançado hoje em dia, muitos achariam que é 100% a atual geração, algo que é impressionante para um jogo que nasceu em 2019, ainda no PlayStation 4. Pois apesar da versão do Director's Cut ser do PS5, boa base veio do PlayStation 4, e lá já era um jogo que, por exemplo, já tinha 1080p nativo 30 FPS. No Series S, apesar de não ter essas resoluções nativas, ainda é um jogo bastante bonito, e tem 60 FPS, no PlayStation 4 era 30. Eu acredito que ele tem uns detalhes visuais a mais. Ele só tem esse errinho que eu notei, de algumas questões da iluminação flicando em alguns pontos mais distantes. Isso é em alguns objetos mais específicos, pois, por exemplo, no mundo aberto eu não sinto muito isso, em montanhas, etc. Mas no geral, no Series S, como eu falei, ele funciona muito bem. Eu não sei se tem esse errinho nas outras versões, mas eu acredito que no Series S está muito bonito. Eu acredito que ele tem até alguns detalhes maiores em relação a versão do PlayStation 4, embora não sei se tem esse errinho da iluminação. Além que ele também tem um 60 FPS, algo que nem o PlayStation 4 tinha e nem o PlayStation 4 Pro. Então acho que o 60 FPS aqui é muito bem-vindo, pois deixa o jogo bem mais fluido, né? Então, acredito que a versão do Series S está bem competente, além que a versão do Series S pega a versão do PlayStation 5 ali, Director's Cut, que vai ter recursos a mais. O que concluo é que Death Stranding é um projeto bastante interessante, pois é a realização da visão criativa de um diretor sem os limites, o que vai ter seus pontos positivos e negativos. De positivo vai ter tudo o que abordei aqui. De negativo, sinto que o início do jogo é muito lento, e até se excede muito na campanha. Algumas missões de tempo também acabam sendo um pouco chatas, principalmente quando o mundo do jogo ainda não está evoluído, assim como o personagem, e aí são momentos onde a gameplay do jogo pode ficar bem atrapalhada, principalmente quando seu personagem ainda não tem um exoesqueleto e pode cair por tudo. A narrativa em muitas partes também pode ficar confusa e uns diálogos ou situações até podem parecer forçadas e não naturais, alguns diálogos. De toda forma, acho que isso acaba sendo natural em um projeto 100% autoral, em que acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Acho que no caso, Death Stranding ele acaba saindo bem, mesmo sendo um projeto 100% autoral e sem freios, ele acaba sendo um projeto no geral positivo. Por mais que realmente não seja um jogo para todos, principalmente se você prefere jogos com ação o tempo todo.
Em Death Stranding você terá muitos momentos mais parados e contemplativo. Na parte autoral, um paralelo aqui que eu poderia comparar é que ele é tipo o filme do Zack Snyder da Liga da Justiça, o Snyder Cut. Um filme de 4 horas e que para muitos até é melhor do que a versão do cinema que foi podada pelo estúdio. Mas que tem seus exageros, né? Começando pelas 4 horas. Mas como eu disse, eu acredito que Death Stranding aqui tem mais pontos positivos do que negativos. É um jogo extremamente bonito até no Series S, eu acredito que é um dos jogos mais bonitos do console. E mostra o potencial do console, porque eu acho que até poderia ir além no Series S, mas mesmo assim é bastante bonito. E é um jogo que eu recomendo para quem quer essa boa experiência técnica ou quem quer uma boa experiência cinematográfica e que ao mesmo tempo tem uma gameplay com bons elementos contemplativos e até um pouco complexos. Death Stranding no início também me assustava, eu pensava que era um jogo extremamente difícil, pois as pessoas falavam em construções, menu confuso, etc. O menu sim do jogo é até um pouco confuso demais, é um jogo que tem um HUD muito poluído, assim como o mapa ele tem uma poluição visual muito grande, mas não é tão confuso ali, principalmente se você está jogando ali online e com os recursos dos outros jogadores. E também é um jogo bem acessível, ele tem vários tipos de dificuldades, você pode jogar no muito fácil até o difícil. E o Kojima até falou, né, que o modo muito fácil foi feito para jogadores novatos e até aquelas pessoas que gostam de filmes e estão experimentando jogos pela primeira vez, etc. Então é um jogo bem acessível, não é um jogo difícil. Você tá com medo de jogar um jogo muito difícil, você pode colocar ali no muito fácil, etc. E é um jogo bem acessível. Mas também se você quer dificuldade, também vai ter essa opção. Mas no mais é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem sua opinião sobre Death Stranding, não esqueçam de curtir e compartilhar aqui a Conexão Game Brasil. Salve Adriano Belon da Verhard Games, é a principal parceira aqui do canal, a Conexão faz parte da Verhard Games, e o Adriano é um grande fã do Kojima e do Death Stranding, e ele trouxe várias dicas sobre o jogo. Então acompanhem lá também a Verhard Games. É isso aí, galera. Valeu!